Bem-vindos sejam todos os nossos irmãos aí, a Igreja Sem Parede, a igreja reunida sobre o comando do cabeça que é Cristo, e Ele usa as instruções por meio da sua palavra. Bem-vindos sejam todos. O tema da nossa mensagem é a paralisia de uma vida religiosa. Eu vou repetir, a paralisia de uma vida religiosa. Eu vou começar com o texto em Hebreus, a epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo de número 12 e 13. Olha lá, pois com efeito, disse Paulo aos Hebreus, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque acima de ti nós reconhecemos que só existe uma coisa, é a tua coroa de glória. Esta é uma manhã de uma pregação intensa, de uma palavra impactante, e eu te peço que tu me uses com ousadia e intrepidez, porque eu vou usar uma vez mais a tua palavra, e todo o povo aqui e pela internet digam amém. Amém. A paralisia de uma vida religiosa. Quanto mais a pessoa for religiosa, menos ela avança no conhecimento e nas realizações de uma vida secular. A religião tem uma estratégia: engessar a mente, fazer com que você fique estagnado, parado, dependendo de que um homem ore por você. Hoje, logo pela manhã, adentrou aqui um rapaz e me disse: quem é o pastor? A irmã disse: esse aqui é o pastor. Pastor, o senhor ore por mim. Eu disse: nunca faria isto. Jamais eu vou orar por alguém. Eu perguntei a ele: você tem Deus na sua vida? Claro que eu tenho. E por que você não fala com ele? Existe alguém melhor para falar dos seus problemas, a não ser você com Deus? Você tem que me contar qual é os seus problemas para mim falar com Deus? Está vendo que isto foi a paralisia, é uma paralisia que esse homem está vivendo? Os pastores causam esta paralisia, essa estagnação na vida das pessoas. Você está passando por um problema, por uma dificuldade, e a paralisia diz o que a você? Vou pedir o pastor para orar por mim. Ora, mas ninguém melhor do que você sabe o que você está passando, então é você que tem que falar com Deus exatamente o que você está passando, não eu. Entende? Como é que eu vou orar? Vamos lá, vamos supor que tem alguém aqui que está com uma dificuldade na sua relação conjugal. Aí me pede para orar. Eu vou falar o quê? Senhor, mata o marido dela que ela não aguenta mais ele. É isso? Ué, eu não sei o que você está passando, quem sabe é você. Fale você direto com Deus. Ei, neste pacto, você tem acesso direto a Deus pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou. Vai a Ele, não a mim. Mas nós fomos acostumados a essa dependência ao outro, em especial aos homens chamados sacerdotes. O pastor tem que orar por você. E isso causa o quê? Uma paralisia. Perdi o emprego. Faz um voto que o pastor ora por você.
Olha, mas você perdeu o emprego, não tem que fazer voto, você perdeu o emprego, procure os seus direitos, né? E procure outro trabalho. Isso é simples. Não tem que envolver a mão, não tem que envolver o óleo. Então, esse texto aqui, Paulo disse o seguinte: olha, pelo tempo decorrido, pelo tempo que vocês estão na igreja, pelo tempo que vocês estão envolvidos com as coisas de Deus, atendendo ao tempo decorrido, quando deviam ser mestres, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tem a tradução Almeida aí, revista atualizada, Miguel? É essa aí? Atendendo ao tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E agindo desta forma, vocês estão tomando leite e não alimento sólido. Então nós não podemos beber o leitinho da religião. Além de viver numa paralisia espiritual, você vai ter raquitismo, vai ficar fraco, sem força para reagir, dependendo da oração de um homem, dependendo dessas feitiçarias que se fazem aí em nome de Deus. Isso não é evangelho. Mandar você levar um saquinho para casa porque o marido foi embora. Isso que os pastores fazem. O que foi, minha irmã? Eu não quero fazer um voto com Deus que o meu marido foi embora. Meu marido foi embora para onde? Meu marido foi dormir com o Rex. Rex, o cachorro. Ah, meu amado, nós precisamos, com esta mensagem, sair da inércia, a força em movimento, colocar a fé em ação, ter atitudes em Deus. Você não pode cruzar os braços diante da vida e ver os problemas te sacudir para um lado e para o outro e você gerar uma dependência ao pastor. Que o pastor ore por você, como se você não tivesse Deus, como se você não fosse filho de Deus, como se Deus estivesse brigado com você. Entende? Porque se eu orar por você, eu estou querendo dizer o quê? Com isso, vê se você entende. Eu entendo assim. Se eu tiver que orar por você por um problema, eu entendo assim, ele não é filho de Deus, Deus não fala com ele, Deus não ouve ele, ou então ele e Deus estão brigados, e sou eu aqui que tenho uma comunhão perfeita com Deus, que vou falar com Deus para Deus atender a ele. Se eu pudesse pedir alguma coisa a Deus por você, pediria por mim, não por você. Pastor, o senhor pode orar para Deus me dar um carro? Tá bom, espera aí. Deus, me dá um carro para mim. Eu pedi a Deus para te dar um carro, eu peço para ele dar a mim. Não existe isso. Você é filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Oh, glória! Então todos vocês podem falar com Deus. Ora, fale com Ele. Você que sabe o que você está passando e o que você precisa. Mas por que as pessoas têm essa atitude? Porque estão vivendo uma paralisia, não avançaram neste entendimento. Estão vivendo a paralisia de uma vida religiosa. Não entenderam ainda que não precisa ir ao padre, para o padre falar com Maria falar com o filho, e o filho falar com Deus. Aí Deus analisa essas instâncias, devolve a resposta para o filho devolve para a Maria devolve para o padre, quando chega a resposta a pessoa já morreu. Olha o que Paulo explicou aos irmãos em Éfeso, no capítulo 4, versículo de número 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Olha, na vaidade dos seus próprios pensamentos, escurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração.
entenebrecidos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, a ignorância em que vivem. Estão alheios a uma vida com Deus, não conseguem viver a natureza divina, se veem pecadores, se veem miseráveis, se veem o pó da terra. Isso é uma pessoa que tem o seu entendimento obscurecidos, e esta atitude que não avança no entendimento está alheio à vida de Deus. Alheio à vida de Deus por quê? Por causa da ignorância espiritual, por causa da ignorância que vive e pela dureza do coração. As pessoas não se abrem para Deus, se fecham. Quando eu vou mostrar às pessoas que elas são herdeiras de Cristo, elas dizem: não. Eu não quero ouvir isso. Meu pastor disse que isso é heresia. Meu pastor disse para não ouvir falar pastor do YouTube. Mas eu não sou pastor do YouTube, eu sou de carne e osso aqui, ó. As pessoas me veem como um fantasma, como se eu fosse um ser virtual. Mas eu sou de carne e osso. Eu estou mostrando no Evangelho que você é filho de Deus, que o novo e vivo caminho já foi consagrado, que você tem acesso a Deus muito mais do que o pastor, hein? Cuidado, hein? Se o pastor lá não prega evangelho, ele não pastoreia, ele falseia. Que a verdadeira pregação é o evangelho. Pregação é isso, não é aquela loucura que você via: levanta agora a toalha. A pessoa levanta a toalha, não serve, ela tem que estar molhada com óleo, e a pessoa bota óleo lisa, o outro bota óleo corcovado, e o outro bota óleo não sei o que, R$7,99 o óleo, não sei o que. Isso não é evangelho, isso é macumbogélio. Isto causa paralisia, isto causa raquitismo, estagnação, impede a maturidade. É isso que essas pregações provocam, esses sintomas nocivos, que não deixa você ver a sua verdadeira identidade, quem você é em Cristo. Mostra a placa, mostra o pastor, mostra o sacrifício, mostra o rudimento. O sistema religioso doutrinal ensina o homem a ser autossuficiente, e que o homem só é capaz de agradar a Deus por meio de obras e sacrifícios. Para mim agradar a Deus, eu tinha que cumprir rudimentos e regras, cumprir ritos sacrificiais. E de onde eu vim, da macumbogélio, da onde eu vim, da feitiçaria, de onde eu saí, da onde Deus me tirou, o pregador dizia: quanto mais sacrifício, melhor. Quem já ouviu isso aí? Meu amado, e eu vou lhe dizer uma coisa: eu fazia isto com empenho total. Eu me sacrificava. Olha, você tem que dar o melhor para você, porque Deus deu o melhor para você. Parece até lógico, mas é uma falácia, é um sofisma, mas não é a verdade. O melhor, Deus deu o melhor para mim, e o que eu tenho de melhor, eu não tenho que dar, já pertence a Ele, a vida, o ar que eu respiro e muito mais. O que eu tenho de bênção, de prosperidade, de dinheiro, relógio, terno e gravata, eu não tenho que dar para Ele, foi Ele que me deu. Então essa conta não fecha. E eu ouvia várias vezes isso: Geraldo, quanto mais sacrifício, melhor. Abraão deu o seu Isaque. Mentira, pastor, não deu. A história diz que ele não deu. Ele foi, mas ele voltou com o seu Isaque. O pastor quer que você dá o seu Isaque e deixar o Isaque lá, para ele gastar durante a semana lá na Praia de Ramos, onde cada mergulho é um fresh. Não é não? Você passa lá na linha vermelha, está o pastor lá, ó, cada mergulho é um fresh com teu Isaque. Comeu não, comeu não. É ruim que eu não como mais desse reggae. Então, ouça o que eu vou lhe dizer, contrariando todos os pastores que pregam esta loucura. Deus não aceita
nenhum sacrifício dos seus filhos. Todos os filhos de Deus que estão sacrificando é porque estão debaixo de uma paralisia religiosa. Não entenderam, não avançaram, ainda não viram que o sacrifício de Cristo é superior a tudo e a todos. Antigo pacto, Deus já havia avisado. Olha aí, Oséias 6,6. Isso é muito conhecido nas igrejas, só não vivem. Pois, leia. Pois misericórdia quero. Ah lá, grifa, Miguel. E não sacrifício. Deus quer de acordo com essa passagem, Deus quer sacrifício? Não. E como é que eles pedem sacrifício? Em benefício deles. Porque quanto mais sacrifício aí, mais enche o cofre lá atrás. Verdade. Ou eles nunca leram essa passagem? Ou eles perderam esta aula? Alô, deixa eu ver quantos bispos tem aí. 17, comecei a pregar, caiu 13, 12, ficou um só. Um só já está bom, que espalha para os outros. Isso é a peste da graça. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Deus quer misericórdia e Deus quer conhecimento, que é o que a graça de Deus proporciona a cada um de vocês. Então, toda vida sacrificial, uma vida que te impede de avançar. Não deixa você ver que Cristo é a essência da tua vida. Não deixa você enxergar que o motivo de nós estarmos reunidos aqui é apenas para tirar esta paralisia, esse raquitismo, sem força para lutar, sem força para avançar. A abençoada me disse: gostei da palavra, mas eu não venho mais aqui. Eu disse: por quê? Pô, bolo quentinho, café com leite, pô. Não é o bolo não, o bolo e o café com leite é até legal, pelo menos aqui é de graça, lá onde eu vim tem cantina que tem que pagar. Pô, mas o senhor não fez uma oração por mim? Eu disse: minha amada, se a mão de Deus já está na tua vida, basta a minha cheia de calo e ferir tua testa, meu olha. Vai debaixo da bênção. Mas eu não volto mais aqui não, lá eu estou acostumado onde o pastor coloca a mão na tua cabeça. Então, vai lá. Aquela mão cheia de coronas do Covid. Pois misericórdia quer e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O apóstolo Paulo ensinou aos hebreus, no capítulo 10, no versículo 11. Leia comigo, por favor. Ora, todo sacerdote se apresenta, segura. Se apresentava? Não. Nos dias de Paulo, os sacerdotes estavam andando por ali? Sim. Se apresenta no presente? Não se apresentava como se o sacerdócio e o templo já tivesse sido destruído. Nos dias de Paulo, ele está andando, ele está vendo a figura dos sacerdotes, porque o templo está de pé. Nós temos pregado sobre isso. O cruzamento era pactual. Paulo não estava vivendo a graça pura e plena, porque tinha os sacerdotes ainda representando diante de Deus para os homens. Então Paulo estava ensinando aos hebreus que a figura daquele sacerdote não deveria mais exercer nenhuma influência. Disse Paulo: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Porque me ensinaram isto: quanto mais sacrifício, melhor. Mas esses sacrifícios nunca puderam remover pecados no passado, não podem no presente, porque eles já foram removidos. Quando ele abriu um braço, a mão para um lado, abriu para o outro e disse tetelestai, Hebreus 9:26, de que ele aniquilou pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Mas a igreja me mostra como pecador, impedindo-me de me ver como eu sou diante de Deus. A igreja me mostra como um miserável, como o pó da terra. Sou impedido de me ver como um eleito, como um abençoado.
E a igreja quer o quê? Que quanto mais pecador, quanto mais miserável, mais eu preciso da igreja para quebrar a maldição, para me libertar. Porque isso está acontecendo, é que na verdade você precisa de um culto de libertação. Ah, pastor, você não sabe. Nós tivemos um culto de libertação. Nos libertamos de vocês. Estamos livres de toda essa doutrina que causava uma paralisia, me impedia de avançar na graça e no conhecimento de Deus. E oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. 12. Jesus, porém, aí está a frase, tendo oferecido para sempre, segura, para sempre, quer dizer que não foi um sacrifício circunstancial. Para sempre significa que aquele sacrifício é transcendental. Uma vez praticado o sacrifício de Jesus, uma vez para sempre. A igreja anula isso. Os irmãos dizem assim, Jesus morreu no meu lugar. Mas se Jesus morreu no seu lugar, por que você se vê como pecador? Ora, se ele morreu no seu lugar, você admite isso, você tem que ver santo e irrepreensível. Se você é a igreja de Cristo e ele morreu no seu lugar, significa que como igreja não há rugas, não há mancha, não há mácula, e você como igreja está santa e sem defeito. Esse é o que você tem que ver. Mas a paralisia religiosa te impede de avançar nesse conhecimento, e você num raquitismo não consegue andar, não consegue se mover. Ali está dizendo que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quanto estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre. Então, em Cristo, nós estamos aperfeiçoados. Como é simples de ler e difícil de praticar. Se você está aperfeiçoado no Espírito, para que comer pão e beber o suco? Não. Se eu estou aperfeiçoado em Cristo, mais do que perfeito, eu estou aperfeiçoado, aquele pão e aquele suco me servirá de quê a nível espiritual? Nada. Para matar minha fome, pelo menos a mim negar um pedacinho de pão daquele, como 3 pães com manteiga de manhã, uma garrafa de chocolate quente. Você entende que a paralisia religiosa não deixa você ver isso? Porque com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Versículo de número 15, olha aí. E disto que você leu, dessa perfeição no Espírito por causa do sacrifício de Cristo, nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, 2 pontos, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Leia, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente eu as escreverei. 17, e acrescenta, o Espírito Santo deu testemunho, e o Espírito Santo acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades até o carnaval. Depois ele lembra. Eu pego um troço aqui, lembra. Eu entrei no culto de Santa Ceia e o pastor disse, quem está em pecado aqui, vem aqui na frente. 400 pessoas, veio 399, o outro era o vice-presidente com ar de santarrão. Olha, vocês estão lembrando pecados? Ele disse ali que não lembra. Não, deixa-me ler de novo. E acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados
e das suas iniquidades para sempre. Para sempre quer dizer até quando? Lembra ou não lembra? Não, é porque eu não aceito, então eu posso matar, roubar, cheirar, pererê, parará, pererê, pererê, pererê. Bem, que você pode, você não deve. Pelo menos nesse país. Se matar é crime, vai preso. E eu não vou levar que suco para ninguém na cadeia. Levo não, filho. Nem piorou. Poder você pode, você não deve. Você é um cidadão brasileiro, é uma pessoa de bem. Eu não acredito, porque Deus não vê você em pecado, que você vai sair daqui, vai chutar-lhe o balde, vai fumar um pó, vai beber um crack. Ah, eu não acredito nisso. Você tem a natureza divina, meu amado. O teu prazer é o evangelho, é exaltar a Cristo, é dar glória a Deus. O teu prazer é esse. Nessas coisas você vivia quando você andava com os teus pensamentos e a tua natureza carnal desenfreada, mas você foi regenerado, você foi transformado, você foi lapidado. Cristo vive em você, o teu prazer é o evangelho. Diga glória a Deus. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 18. Ora, aonde há remissão dos pecados, já não há oferta pelo pecado. E a pessoa diz: não, eu estou fazendo um voto aqui porque eu pequei, eu estou fazendo um voto, eu vou pagar um sacrifício, eu vou fazer isso pelos pecados. Quais, se ele remiu? Quais, se ele tirou? Remissão, ele tirou, ele remiu. Qual pecado, se ele remiu? Remiu ou não remiu? Remiu. E aí vem o sábio, o bispo de Cantarébia. Vem o bispo de Cantarébia e diz: não, tem pecado sim. Deus diz na sua palavra que os vossos pecados fazem separação entre mim e ti. Nossa, bispo, quanta sabedoria do Senhor. Mas isso não era antes da cruz? Da cruz para cá, ele pagou o preço, rasgou o escrito de dívida. Os pastores colocam as pessoas debaixo desta paralisia, impedindo que as pessoas se vejam como Deus as vê. Deus não te vê como o pastor te vê. O pastor te vê miserável, te vê como pó da terra. O pastor te vê até como ovelha. Cristo te vê como filho, como herdeiro, regenerado, restaurado, perfeito em Cristo. É isso que Deus vê você. Tito capítulo 3, versículo de número 5, digita para mim, por favor, Miguel, desceu fresquinho aqui no manto, oh, glória. Olha aí, Tito capítulo 3, versículo de número 5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do batismo nas águas. Se batismo nas águas renovasse alguma coisa, a pessoa que mergulhasse nela não voltava depois para o mundo para fumar pó. É ali, ó. Não por obras de justiça praticada por nós, por sacrifício que as pessoas fazem na igreja, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, vírgula, versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, vírgula e 7, olha aí, a fim de que justificado pelo dízimo, pelo pagar do preço, justificados por graça, nos tornemos miseráveis, pó da terra, cafajestes. Nos tornemos o quê? Não, só quem tem peito. Nos tornemos o quê?
Quem é herdeiro de Deus aqui, diga glória a Deus. Não, diga glória a Deus. E eu vou entrar num lugar para o pastor falar: pó da terra, miserável, desenfia, gafanhoto. Tá Deus bradando aí, ó, Deus bradando. E eu já contei aqui, eu passei no quarto uma vez, tá minha mulher e minha filha, dobrado no joelho, minha mulher ensinando minha filha a orar. Vamos, minha filha, ora com mamãe. Senhor, nós não valemos nada, nós somos o pó da terra. Eu, pum! Ela, que negócio é esse aí, que vocês são pó da terra e Deus morreria por pó da terra, por gafanhoto? Pode parar, está escrito aqui que vocês são herdeiras, que vocês são filhas dele, que sobre a vida de vocês nenhum mal sucederá, que vocês estão seguras, tranquilas e sem temor do mal. Chega de paralisia, avance, movimento, a fé em ação, desperta, ó tu que dormes, vocês são herdeiros de Cristo. Eu recebo isso para a minha vida. Eu não entendia. Mas quando as escamas caíram dos meus olhos, eu entendi. Romanos 2,25. Olha lá. Tem aí, Miguel? Romanos 2,25 está aí. Olha, preste bastante atenção. Mas vamos devagar. Porque a circuncisão, um dos preceitos da lei de Moisés, sacrificial, tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então vamos lá. Se você é dizimista, fiel, da casa de papai, isto tem valor se você praticar o restante da lei. Se você circuncidar o prepúcio, o pastor Sérgio está aí, não está? Se você fizer a lei do liverato, se você participar da Páscoa, se você cumprir toda a lei, aí sim, a lei é boa, se você usar dela de modo legítimo. Se você dá o dízimo e não pratica a circuncisão, você é culpado de tudo. Entendesse? Sim. As igrejas dão o dízimo, que fazia parte da lei de Moisés. Malaquias 3,10 é o livro da lei. Qual é a igreja que faz a circuncisão? Você conhece? Porque lá eu não entro. Salamandaia, coisa preta. Não entro não. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. 26. Se, pois, a incircuncisão, os que não vivem debaixo da lei, os que não são judeus, ou, na verdade, os gentios, observam os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Se todos vocês que me ouvem no Brasil e no mundo, vocês não são judeus, se vocês observam uma prática da lei, a mais simples, que é a unção com óleo entre os judeus antigos, se vocês observam este ponto, o que vocês vivem não é a liberdade de Cristo, é as algemas da lei, na obrigatoriedade de cumprir os demais preceitos. É isso que os pastores ensinam dentro da igreja. Verdade. E nesta prática, nesta obra de justiça, é ceia todo mês, não sai disso. É campanha toda sexta-feira, não progride. Se vê sempre como pecador, sempre como miserável, é óleo na testa, é óleo na orelha, é óleo no joelho, é óleo no pé, é igual aquele anjo, né? Fogo no pé, fogo na mão, fogo na cabeça, fogo no chão.
Não progride. É essa mesma coisa. É culto de quebra de maldição 1930, 1950. É culto de libertação 2000, 2010, 2011. Não progride. Isso é uma paralisia de uma vida religiosa. A pessoa não avança para o que é perfeito. Paulo disse aos Hebreus, avançando para o que é perfeito. Não é ficar paralisado naquilo. Culto de maldição, culto disso, culto de libertação. É culto da vitória, culto dos escolhidos. É pregação de fim de ano, é réveillon com Jesus. Ah, meu irmão, não faz esse negócio não. Pô, nem desce na minha mente. Quando eu me lembro desse negócio de réveillon com Jesus, que o dízimo era dobrado, meu amado, que eu deixava de comprar o meu cheste. Ah, meu amado. Ah, meu irmão, teve um dia que o casamento quase acabou lá mesmo. A mulher falou, dá o tudo. O cheste a gente compra o ano que vem. Janeiro o cheste está mais barato. O marido se lança na obra de papai. E aquela briga, vai um cheste, volta o cheste, fica o cheste e volta o cheste. Não, eu sei que muitos de vocês passaram por isso. O réveillon já ia ser com Jesus, para que cheste? Meu Deus. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Então, vocês, na verdade, vocês que observam o óleo, vocês que observam o dízimo, vocês que observam a chamada Santa Ceia, é Páscoa. Não é ceia, é Páscoa. Ceia era um jantar noturno entre os judeus. Não era feito na igreja, era feito nas casas. Não era todo primeiro domingo do mês, era uma vez por ano. Pronto, falei. Ué. Eu tenho a cara da riqueza. Disse Paulo no versículo de número 27. E se aquele que é incircunciso por natureza e cumpre a lei, certamente ele, o juiz, que se deu em 70, te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ora, se você não é judeu, você está observando os preceitos dos judeus. Você entra dentro do lugar, tem bandeira de Israel. Mas eu não sou israelita. Tem o candelabro, tem o shalom, tem o esquipá, tem não sei o que, tem tudo que é da lei. Olha, mas se Cristo pôs fim à lei, por que é que eu sustento a lei? Então, eu me torno também um transgressor. Versículo de número 28, olha aí. Eu disse que era difícil, mas dá para entender. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão o que é somente na carne. 29, porém judeu, o aceito por Deus, é aquele que o é interiormente. E a circuncisão verdadeira é a que é a do coração, no espírito, não segundo a letra, a lei de Moisés, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Foi o que Cristo fez no seu coração pela circuncisão de Cristo. A igreja não consegue entender isto de maneira nenhuma e quer fazer as obras na carne, mas Cristo já fez no espírito. Ele disse que judeu é aquele que é interiormente lá dentro, e a verdadeira circuncisão, que para os judeus era o máximo preceito de aceitação diante de Deus, Cristo fez no espírito. Não fez segundo a lei, fez segundo a graça, aonde o louvor, a honra e a glória não depende dos sacerdotes, não depende dos pastores, não depende do teólogo, mas depende de Cristo, que veio fazer morada em cada um de vocês, os vendo como herdeiro dele. E fora disso, a pessoa fica presa, não anda, dependendo desses rudimentos anuais, dependendo de sacrifícios, dependendo de pagar um preço que Cristo já pagou, e a vida se torna um inferno, esperando aquilo que Cristo já fez, e não avançam. Tanto é que quando eles olham para vocês, aqui tem as abençoadas, que eu não vou falar o nome, é claro, eu as amo, né? Meu amado, as mulheres chegaram aqui, 40 anos, eu falei, pô, essa mulher deve ter uns 65, 69. Eu sou fofoqueiro, né? As mulheres devem ter uns 65 e 69. Um mês depois, meu irmão, quando recebeu a abundância da graça,
mas o brilho já era outro. Meu irmão, as mulheres com 70 que vivem debaixo da graça têm uma autoestima, têm vontade de viver, de agradar o seu marido, renovaram a sua mente. Os homens são felizes, não há peso, não há fardo, o temor continua, mas o fardo e a obrigatoriedade da lei sumiu, porque Cristo os renovou o entendimento, tiraram essas pessoas da paralisia de uma vida religiosa e colocaram eles numa nova dimensão. Eles vivem agora de fé em fé e de glória em glória. Recebe aí? Porque eu tomei a liberdade. Eu tomei a liberdade com uma abençoada e falei: abençoada, o sistema estava acabando com você. E era círculo, era mesa de oração, era não sei quem, e tomava conta da secretaria, e porque era diaconisa, e não podia, era que servia os elementos, e ela viu um diabo que descia lá pelo canto, e saía por aqui, e o diabo rodopiava tudinho, e daqui a pouco o pastor gritava: olha a cobra! E todo mundo pulava, e ele dizia: é mentira! Eu vou ler com vocês um relato histórico. Que infelizmente é isso o que acontece nos dias de hoje. João capítulo 5, livro histórico. No capítulo 5, versículo de número 2. Ora, existe ali, neste caso o dia de hoje existia, né? Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 3. Nestes pavilhões, nestes calabouços espirituais, nesses lugares de feitiços em nome de Deus, de tragédia, de miseráveis, diz que lá jazia uma multidão de abençoados, de escolhidos. Pode reparar. Esses lugares só acolhem pessoas assim: cegos, coxos e paralíticos espirituais. Enchem um galpão, não tem um mínimo de uma explanação de uma palavra como esta, que te mostra a tua posição, que te mostra o que é lei, o que é graça, o que é circuncisão e o que não é. Não tem nada. O que tem são lenço, água, vela, copo, garrafa com elemento. O povo é tão cego que não entenderam que o elemento que tem dentro daquela garrafa é H2O. Sabia? O cara disse: aqui está uma garrafa com elemento. Verdade. O elemento que tem aí dentro é H2O. É água. Se tivesse malte, seria cerveja. Mas não é. O povo é cego, não entende. E diz que nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo de número 4. Esperando que se movesse a água. Era uma tradição judaica, porquanto um anjo, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Uma tradição judaica, esperando o mover do anjo. Sabe quantas pessoas estão esperando e nunca acontece? É ruim, hein, Geraldo? Você fala demais. Lá na minha igreja, a mulher deu um testemunho. Alô? Se aconteceu com ela, não aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém. Eu não como mais desse reggae. Ninguém sabe onde a pessoa congrega.
Ninguém nunca viu ela na igreja. Ninguém nunca viu ela naquela reunião. E quando os pastores estão vendo que as pessoas estão desistindo por causa dessa espera sem fim, eis que surge alguém do nada e diz: pastor, quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu senhor... Pastor, no meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu senhor... E vem aqueles testemunhos. Não, é porque quando eu entrei aqui eu não tinha casa, eu não tinha carro, eu não tinha nada. E agora, pastor, olha, eu já sou dono de uma TV, lá a gente passa a fazenda. Vocês estão entendendo, pessoal? Ora, se o cara chegou aqui e não tinha nada e está dizendo que tem apartamento, tem carro, me desculpa, chama a polícia, ele roubou. Como é que você que está há muito tempo não tem nada, está pagando aluguel, está trabalhando, está com luta, está com dificuldade? Deus só é Deus dele? Chegou aqui ontem. Quando eu cheguei, meu Senhor já estava. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estava. 5, vem a bomba. Eu sabia que eu ia ter que virar no reteté, não é possível. Estava ali, estagnado, parado. Estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos e a água nunca agitou. 38 anos. Quantas pessoas que me ouvem aqui pela internet? 18 anos perdido num sistema sendo dizimista. Nunca viram a bênção de Deus, a não ser que tenha que trabalhar. Quantas pessoas, 20, 30, 40 anos venceram o homem, 40 anos, os filhos nunca saíram da droga, o marido nunca parou de beber, até hoje apanham, é a verdade, porque tolera quem escraviza, tolera quem esbofeteia, tolera quem escraviza. Por quê? Estão debaixo de uma paralisia, desencorajado, não tem atitude diante de Deus, se acovardaram diante da vida, cruzaram os braços, esperando que Deus vai fazer obra. A obra já foi concluída desde antes da fundação do mundo, meu amado. 38 anos. Graças a Deus que você reagiu. Graças a Deus que você disse: basta, do meu dinheiro eles não se alimentam mais, dos meus sacrifícios eles não verão mais, eu agora estou em graça, e a graça de Cristo me basta. Chega de paralisia, eu quero avançar, eu quero ver a minha família abençoada, eu estou tomando hoje as rédeas da minha vida. Chega de lutar, chega de dar soco em ponto de faca, chega de dar golpes ao ar. Eu sou um herdeiro de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo. Eia, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Diga glória a Deus. Eia! Uma vida inteira perdida na religião. Coques, roupas, sacrifícios, proibições, botando as costas para os pastores. Eles cada vez mais ricos, e os crentes cada vez mais pobres. Eles, os filhos nas melhores escolas, e o seu na escola pública. Eles fazendo banquete, você dando o seu melhor, muitas vezes passando fome. Nós tomamos, foi vergonha na cara. Nós saímos
foi dessa paralisia religiosa. Nós cansamos de ser submetidos à oração do pastor. Pastor, você ora por mim, pastor? Pastor, eu oro, qual é o problema? Que pererê, conta a vida toda para o pastor, e depois ele é usado aqui num espírito de fofoca, que aí chama de revelação. É ruim, hein? Versículo de número 6. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que ele estava assim naquele dia, Jesus soube aquele dia. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que ele estava assim naquele dia. Há quanto tempo Jesus sabia que ele estava assim? Há muito. E por que não fez nada? Porque quem tinha que fazer era ele. Submeteu àquela paralisia, esperando o mover dos anjos. A igreja adora mover de anjo. Se o pastor falar que vê um anjo, tinha um lá no alçapão que o pastor gostava de um corinho, que ele dizia que virava no azeite. Ele cantava assim: receba aí o cumprimento do varão. Pega! Ela vem de lá comigo! Receba aí o cumprimento do varão. Receba aí o cumprimento do varão. Receba aí o cumprimento do varão. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Segurar. A pergunta aqui, ela é irônica. Jesus olhou para ele, e eu vou especular. Jesus deve ter perguntado: é desse jeito que você quer ser curado? Ei, é desse jeito que você quer prosperidade, dando o seu dinheiro numa fogueira fictícia? É desse jeito que você quer ver sua família salva, entregando o que você tem a quem nem te conhece? Tu queres ser curado produzindo palavra de morte sobre a tua vida? Jesus perguntou a ele: tu queres ser curado? É assim que você quer tomar o teu milagre? 38 anos perdido numa paralisia religiosa? Com certeza não viu os filhos, perdeu a vida há 38 anos dentro de um local chamado Tanque de Betesda. É assim estão as pessoas dentro da chamada igreja. Não tem tempo para o marido, não tem tempo para a mulher. Quando não é vida sacrificial, é vida no monte. O que trabalha dá para a igreja, é dízimo, é campanha, é saquinho de quisuco dizendo que é sangue do cordeiro. É assim que tu queres ser curado? É assim que ter paz na tua vida? É assim que você quer tomar as rédeas da tua vida, sendo escravo de uma religião maldita que te impede de avançar? É assim que tu quer ser curado? Versículo de número 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém. E quem queria um cara 38 anos na igreja? Talvez a mulher falou: meu filho, vamos para casa que eu vou fazer para você hoje um miojo, e depois que você comeu eu vou fazer maiau. O homem: não, vai que o anjo vem. Meu filho, toma um banho, olha a caatinga, meu velho, toma um banho gostoso, bota um mistral, eu vou fazer maiau. Ele: não, o anjo vai vir hoje. Ele disse: eu não tenho ninguém. Pudera. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O miserável se prevalecendo de um outro miserável numa expectativa religiosa de que nunca chegava a vez. Tanto é que tinha 38 anos lá. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente
Preste atenção. O homem não tinha nada. Ele se viu. E foi, tchau. Pegou? A igreja diz que você é miserável, mas na verdade, tu és herdeiro de Cristo e tem o direito de reinar em vida e perfeita vitória. Ei, levanta! Toma essa paralisia aí! Anda! Imediatamente, a força em movimento, a palavra liberada. Mas Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Tem uma hora que a misericórdia de Deus é tão grande que ele chacoalha você e diz: alô, você é o autor da sua própria história. Está na hora de você abandonar esta religião que te impede de crescer e avançar. Toma o teu leito e anda. E a pessoa dá uma guinada de 340 graus, ele já olhou aquele todo sujo de xixi, já olhou aquele outro e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Se o homem acabou de dizer que eu sou um eleito, que eu sou um herdeiro de Cristo, que eu nasci para reinar, fui, tchau, fui. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito. Pôs-se a andar, preste atenção, não acabou não, segura só um pouquinho. E aquele dia era sábado. 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Fica aí mais 38 anos. Não quer não, filho. Quer te manter cativo. Quer o sacrifício. A palavra foi liberada. O evangelho chegou. A graça iluminou os olhos. Eles dizem: não, tem que dar dízimo sim. Quanto mais sacrifício, melhor. Novembro, agora nós vamos arrebentar com tudo. Jesus disse: não. Toma o teu leito e anda. A religião, os judeus disseram: não, hoje é sábado, você não vai andar coisa nenhuma. Quantos anos você está aqui? 38, vai ficar mais 30. Nós somos pastor presidente. Você vai estar desviado se você não é francesa. É porque Maial é gata francesa. Entendeu, abençoado? Saia disto. A religião quer te impedir. O que existe aí fora é uma religião, é uma máfia religiosa. Eles querem cuidar do teu bolso. O interesse ali era ver aquele homem preso, cativo, debaixo de uma paralisia espiritual, numa vida religiosa. Dava mais reputação a anjos e à guarda do sábado do que a palavra que foi liberada, que foi uma palavra de vitória. Aquele homem estava debaixo de uma cegueira. Ele não conseguia ver que o que ele estava ali foi algo introduzido na mente dele. Ele se via coxo, incapacitado de lutar, de avançar, de tomar as rédeas da vida. E quando alguém falava, ele se via assim: não vai outro no meu lugar, eu não posso nem andar. As pernas boas. Você pode, você consegue. Cristo te fez mais do que vencedor. E eu termino com Efésios. É ruim, meu irmão. É ruim. Hoje é baião, ganhei, tá ali uma travessa, guardado debaixo de 7 chaves, escondido do Miguel. Cegueira espiritual nele hoje. É ruim. Duvido, faço oração de bruxo para ele, meu amado. Deus só fecha a boca dele. Efésios capítulo 5, eu termino com esta frase para vocês. Não para vocês, que vocês já saíram disso. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo, não Moisés,
e Cristo te iluminará. Primeira coisa que ele vai fazer é iluminar os olhos do teu entendimento para saberdes qual é a tua herança e qual é a tua riqueza nos santos. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.